Bom, então, um bom dia a todos. Eu falo boa noite, porque é acostumado a fazer palestra à noite. Um bom dia a todos. Gostaria de pedir novamente que Jesus nos abençoe neste momento, nos fortaleça, que possamos aqui nos abrir a fim de recolher a mensagem, que a mensagem caia em nossos corações como uma verdadeira semente de luz, a fim de que possam germinar, florescer e, sobretudo, frutificar. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui novamente na casa. E gostaria de pedir a todos também que me auxiliassem com as suas vibrações fraternas, para que a gente possa desenvolver a reflexão da manhã, a reflexão tão importante, como dito, tão desafiadora para a nossa condição em que nós nos encontramos. Como dito, o tema, objeto dos nossos estudos desta manhã, será a vingança e o ódio, né? Encontre-se no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Então nós vamos adentrar as instruções dos Espíritos, e é muito interessante nós pensarmos primeiramente na didática do codificador, que ele nos traz essa mensagem, a vingança, logo após trazer-nos o ensinamento, ou relembrar o ensinamento do Mestre, quando ele nos aconselha a, se alguém nos bater numa face, nós mostrarmos a outra, nós revidarmos, de certo modo, com a outra face. Não no sentido de aceitar a ofensa ou dar a outra face para ser ofendido novamente. Não, muito pelo contrário. Mas o mestre, nessa mensagem, ele condena o que? A vingança. Então, aquilo que espera de nós, quando recolhermos uma ofensa, uma injúria, é mostrarmos a outra face. A face o quê? Do amor, a face do perdão, e não revidar, e não se vingar. Mas o que acontece muitas das vezes conosco, quando nós somos ofendidos, injuriados, caluniados? Nós simplesmente nos deixamos levar pela vingança, pela raiva, consequentemente pelo ódio. É todo um processo. Vem a raiva, desperta a vingança, desperta então e nasce o ódio. Vale recordar que a diferença entre raiva e ódio é justamente a intensidade. A raiva não é um sentimento pelo qual todos nós estaremos extirpados, ou vamos extirpá-los dos nossos corações. Mas o intuito da raiva, dessa paixão, é nos alertar de algo que está acontecendo de forma errada. E à medida que nós alimentamos aquilo, então nasce, portanto, o ódio. Mas ele passa o quê? Pela vingança. E a vingança é algo, de certo modo, instintivo, que sai de nós de forma instintiva. Se nós não pararmos, meditarmos, refletirmos, ele sai como que de forma espontânea do nosso ser, do nosso íntimo, quando ofendidos. Quando ofendidos. Então, a nossa conduta, muitas vezes, na maioria das vezes, quando nós ainda não conseguimos o governo de nós mesmos, é deixar que essa paixão, que esse sentimento nos conduza. Então, ao ser ofendido, quando nós não temos a capacidade ou a força moral para demonstrar o testemunho do amor, de perdoar, nós nos deixamos levar pela vingança. Nós pensamos na vingança. E é muito interessante quando nós pesquisamos e meditamos acerca da origem da palavra vingança, que vem do latim vindicare, vindita, que significa restabelecer um direito, punir, que significa revidar um mal recebido, que significa fazer justiça, restabelecer a justiça. E é esse o sentimento que nos dá força para nós irmos em frente com a vingança, com o revide. Justiça. Fui ofendido, tenho o direito de ofendê-lo. Se ele me ofendeu, eu vou ofendê-lo também. Restabelecer a justiça, fazer a justiça. E isso é o que se dá muitas vezes, principalmente em nós espíritas, quando nós frequentamos uma reunião mediúnica e nos deparamos com situações de obsessão, de perseguições por muitos séculos, milênios, que a palavra que é dita muitas vezes é justiça. Vim fazer justiça, estou no meu direito. Ele fez isso, vou fazer isso com ele também. E isso se dá, isso se prolonga por muitas existências, por muitos séculos, diante desse sentimento, começando muitas vezes com um motivo até mesmo, de certo modo, banal, que ao não ser extirpado, não ser combatido, ele cresce, toma proporção, e assim se dá por muitos séculos, talvez até por muitos milênios.
Então, o Espírito que nos traz a mensagem, o Espírito Júlio Olivier, traz-nos essa orientação, essa instrução na cidade de Paris, no ano de 1862, e ele começa falando justamente sobre que a vingança é um remanescente de um costume bárbaro que nós tínhamos e que tende a desaparecer dos homens. Com o passar do tempo, à medida que nós formos nos instruindo, à medida que nós formos vencendo a influência material, à medida que nós formos vencendo as paixões, onde o sentimento prevaleça sobre a matéria, nós então vamos entender e compreender e extirpar esse sentimento ou essa atitude do nosso íntimo, do íntimo do ser. Mas é preciso que compreendermos, é preciso nós entendermos. Aí vem a importância da doutrina espírita, que nos fala justamente desses mecanismos da vida, que nos fala justamente da onde que se originou isso, como que isso aconteceu, a fim de nos munir de argumentos e de munições para que a gente possa vencer esse sentimento, a gente compreender tudo isso. E o Espírito de Júlio Olivier nos diz que é um vestígio de costumes selvagens, pelo qual que aquele que se entrega à vingança, ele denota o que? Atraso. Atraso. Porque diante do estágio evolutivo que nós nos encontramos, diante de tanto avanço intelectual, onde nós temos totais condições agora de compreender as grandes verdades morais, nós ainda nós permanecemos ainda estacionados. Nós muitas vezes não queremos meditar e refletir e vencer esse sentimento. Então demonstra o que? Atraso, porque nós temos totais condições de vencê-los. Mas muitas vezes, ainda pelo orgulho, dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, pelos interesses inferiores, nós não temos força ou não queremos olhar para essa fraqueza, olhar para esse mal que ainda está dentro de nós e vencê-lo. Me recordo de Leon Denis no livro Depois da Morte, que ele nos diz que nós muitas vezes mais lemos do que refletimos. E é ao inverso que deveria ser feito, mais refletirmos do que lermos, do que nos instruirmos. Voltarmos para dentro de nós, refletirmos aquilo que nós estamos sentindo, refletirmos aquilo que o Mestre nos orientou, refletirmos naquilo que a doutrina espírita desdobrou para nós, para que possamos vencer tais sentimentos, que saem de nós de uma forma espontânea. Mas por que saem de nós de uma forma espontânea? Costumes bárbaros, vestígios de hábitos selvagens, desde a nossa era lá do primitivismo, onde somente éramos dominados ou somente os instintos é que prevaleciam, e a partir do momento que nós fomos nos desenvolvendo e que veio então a inteligência, foi aí, quando veio a inteligência, por incrível que pareça, que nós começamos a errar. Porque nasceram com isso as paixões, nasceram o orgulho e o egoísmo. Então, diante daquelas situações, diante da busca pela satisfação das nossas necessidades materiais, das nossas necessidades básicas, atrelada ao prazer que Deus colocou na manipulação dos bens materiais, nasce, portanto, o orgulho e o egoísmo, o excesso, o abuso, que se configura até hoje. Nós nos deixamos levar pelo excesso, pela busca incessante do conforto, pela busca pelo apego material, pela sensualidade, pelo poder, pelo dinheiro, excesso. Excesso. Por isso é tão difícil de ser extirpado dos nossos corações. Por muitos séculos e milênios nós assim procedemos. Então vem de forma espontânea, construção pretérita. E naquela época onde não tinha leis humanas, não conhecíamos nada acerca de espiritualidade, de Deus, o que nós éramos, o que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos, vinham, portanto, esse sentimento, essas paixões, e nós nos deixávamos levar. E nós assim construímos aquilo que nós somos hoje. Por isso, de forma espontânea. Passa o tempo, vem então a lei de Moisés, vem então a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, afirmando ainda mais a necessidade de nós revidarmos, a necessidade, o ponto de honra, né, muitas vezes dito, a minha honra foi ferida, preciso lavar a minha honra, e muitas vezes com sangue. E então assim procedeu por muito tempo. Mas aí vem o Mestre trazer-nos a lição, né, o amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Então,
Para nós espíritas, isso é tão difícil, de certo modo, de nós espíritas, não, nós em geral, de assim proceder, mas o Espiritismo nos traz esses esclarecimentos para que a gente possa, então, vencer esse sentimento, vencer esse mal que há dentro de cada um de nós, de cada um de nós. O antídoto, vamos falar assim, podemos assim dizer, para com a vingança, é justamente o quê? O perdão, perdoar, por mais difícil que isso possa parecer para nós. Me recordo de Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, que ela nos diz que o mais difícil testemunho dela, o derradeiro, que ela mais teve dificuldade de dar, foi justamente do perdão. Justamente de perdoar. De perdoar. Me recordo de Leon Denis, no livro Depois da Morte, que ele nos diz que perdoar é o dever da alma que aspira à felicidade. Olha que interessante. Perdoar é o dever da alma que aspira à felicidade. Quando nós não perdoamos, quando nós nos damos vazão ao sentimento da raiva, ao revide, à vingança, quando nós pensamos no ódio e ele se dá através, então, consequentemente, o ódio, nós sofremos muito mais daquele que quem nos ofendeu. Nós ficamos remoendo aquilo, a mágoa, o ressentimento, o rancor. Então nós sofremos muito mais. Então como que aquele que aspira à felicidade, aspira à paz, vai conquistá-la se não consegue perdoar? Estamos num mundo de provas e expiações onde o mal sobrepuja o bem. O mal prevalece. Então, diante do passado de erros que nós temos, que todos nós temos, da imperfeição que nós somos, que nós temos, não podemos esperar somente situações que se conjugam para o bem-estar. E como conquistar o otimismo, a fé, a esperança sem essas situações, sem esses obstáculos? Como conquistar, sedimentar o perdão dentro de nós, se nós não passarmos por situações de dificuldade, de ofensas, de calúnias? Como? Como dar este testemunho? Como dar este testemunho? Como então nós vamos julgar aquele que não consegue, uma vez que nós temos o conhecimento, nós podemos já, vamos dizer assim, sorrir para o perdão. Já nos esforçamos um pouco mais perante aqueles que ainda não conseguem. Muitas das vezes nós não praticamos o mal por falta de oportunidade. Mas imaginemos nós diante daquele que não tem todo esse conhecimento que nós temos. Diante daquele que não se esforça, que teve uma vida muito difícil, ou que o mal que foi feito a ele foi tão grande que ele não conseguiu suportar. E que nós mesmos, apesar de todo conhecimento, a depender do mal que nos chega, nós nem gostamos de pensar naquilo que nós seríamos capazes de fazer. Daquilo que nós seríamos capazes de fazer. Então é algo muito delicado, mas que nos pede reflexão, nos pede voltar para dentro de nós. Quando nós não conseguimos perdoar, quando nós nos deixamos levar, portanto, pela mágoa, pelo ressentimento, e consequentemente isso nos traz o ódio, como vencer? Como retribuir o mal com o bem? Como amar o inimigo? Única forma de vencer, única forma de conseguir retribuir o mal com o bem é a oração. Voltar para dentro de nós. Refletir e orar. Orar. Orar por aqueles que vos perseguem. Orar por aqueles que caluniam. Orar. Porque não nos enganemos, a doutrina espírita é muito clara quando nos diz que aquilo que nós damos, nós recebemos, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, quando nós quebramos essa corrente de mal, de ódio, através do bem, através da oração, que chega ao nosso adversário, que chega àquele que nos ofendeu, ao ofensor, ele bate e volta para nós. Esse bem. Ele bate nele e volta para nós. Então nós não recolhemos mais toda essa vibração negativa que o adversário lançou e ainda lança contra nós. Então nós já aspiramos à felicidade, nós não mais sofremos, nós não mais vamos sentir ou vamos vencer esse ressentimento. Não vamos alimentar mais esse sentimento da vingança, do ódio, da raiva. É necessário o quê? A oração. Esse é um método que o Mestre nos traz
tão eficaz, para que a gente possa, então, quebrar essa corrente. Quebrar essa corrente que nos prende há tantos séculos, há tantos milênios. Há tantos séculos e há tantos milênios. Me recordo de Leon Denis, no livro Depois da Morte, novamente, que ele nos fala a respeito um pouco ali da vingança, a respeito do perdão. Ele nos fala assim, como que a pessoa pode se deixar levar pela vingança, a pessoa que tem o entendimento, que ele sabe do encadeamento das leis divinas, do encadeamento dos destinos humanos, dos corações, onde nós não estamos, ao acaso, juntos, reunidos, junto com os nossos familiares, com os nossos amigos. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a nossa família é constituída de adversários e inimigos de outrora, que foi nos dada a oportunidade de diluir essas imperfeições do sentimento através da família, do amor, do convívio em família. Então, como que esse que tem esse conhecimento é capaz de deixar-se levar pela vingança? Ele nos aconselha o quê? Diante de uma ofensa, diante de uma dignidade ferida, nós fazermos e praticarmos o quê? O silêncio. Silêncio. E refletir. Refletir em tudo isso que nós já temos de conhecimento. Refletir, muitas vezes, que aquilo que nós estamos passando talvez seja uma reparação daquilo que nós fizemos outrora alguém passar. Estamos expiando, portanto, o passado, que poderia muitas vezes ser pior. Se nós pararmos para analisar a orientação do apóstolo Pedro, quando ele nos diz que o amor cobre a multidão de pecados. Quando nós nos deixamos levar pelo bem, pelo amor, quando nós praticamos o bem, nós amenizamos muitas das dores que ainda nós temos que passar e enfrentar na nossa vida. Poderia ser muito pior aquilo que nós estamos passando hoje. Olha a misericórdia divina. Olha o amor de Deus e o cuidado de Deus para conosco. Mas nos recordemos no capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. A nossa consolação de fato se dará, não nessa existência, mas na vida futura. Entendendo o porquê daquilo que nós passamos outrora. Então nos pede o quê? Fé, confiança no Senhor. Confiança nos seus desígnios. Se aquilo que chegou a mim somente chegou porque foi permitido e porque eu precisava passar por aquilo. Não é o acaso, não é de graça. Não é de graça. Então nos pede o quê? Humildade, paciência, para que então no momento oportuno nós saibamos o porquê daquilo, o porquê daquela situação, o porquê de enfrentarmos aquilo. Nos faz recordar a questão 258 do Livro dos Espíritos, quando o codificador pergunta se o espírito, quando ele vai reencarnar, se ele sabe daquilo que ele vai passar, daquilo que ele vai enfrentar. Os espíritos respondem que sim, que o próprio espírito escolhe o gênero de provas que ele vai passar, daí o livre-arbítrio. Então aqueles que têm um certo esclarecimento, aqueles que já têm uma noção daquilo que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos, qual a finalidade da existência, esses têm uma condição. Imaginemos nós que reencarnamos espíritos, que somos dotados de um patrimônio de conhecimento muito acima dos demais, não nos exaltando, muito pelo contrário, mais responsabilidade. Compete a nós darmos o testemunho, talvez, muito antes daquelas outras religiões, podemos por assim dizer. Compete a nós. Por isso é tão dito que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, vem restabelecer a pureza do cristianismo. Porque compete a nós darmos, ou deveríamos, dar esse exemplo, como os primeiros cristãos deram outrora. Responsabilidade. Mas não encaremos somente pelo lado, vamos dizer assim, negativo da responsabilidade, mas da oportunidade, do tanto que nós temos de condições, de material para vencer. Ao passo daquele que não tem tanto argumento, não tem tanto discernimento para que possa vencer esse sentimento, vencer a si mesmo, ter o governo de si mesmo. A paz, meus irmãos, não resulta da falta de problema, da inércia de problemas, mas do equilíbrio de si mesmo, do governo de si mesmo, do governo das paixões que ainda estão dentro de cada um de nós, dos defeitos, o governo de nós mesmos, o equilíbrio, é isso que vai nos trazer a paz e a felicidade.
Mas então Leon Denis continua a sua fala acerca da vingança, dizendo que muitas das vezes nós, diante dessas situações, nós deveríamos pensar que diante de uma ofensa, onde nós nos deixamos levar pela vingança, nós, através desse procedimento, nós aniquilamos sementeiras de luz. Ou seja, nós estamos no caminho certo, no caminho do bem, de repente nós chegamos numa situação onde sofremos a calúnia, sofremos a ofensa. Então a gente dá vazão ali à raiva, dá vazão ao revide, e assim procede. E uma vez feito, vale recordar André Luiz, que nos diz que segundos ali, eles trazem séculos de sofrimento. Então, em segundos que nós abaixamos ali a vigilância e nos deixamos levar por esse sentimento, nós destruímos tudo aquilo que nós estávamos fazendo de bem, tudo aquilo que nós estávamos construindo em termos de evolução, de entendimento, de melhoramento, porque depois, para retornar, nós não encontramos ou não temos ainda a força moral e não nos achamos dignos e nos deixamos levar pelo alento. Então a gente, através de um simples ato, a gente pode estragar tudo aquilo que está sendo construído, toda uma reencarnação que foi direcionada para o bem, para o amor, diante das oportunidades que nós já demonstramos na prática do bem. Por um único sentimento, uma única oportunidade ali que, de certo modo, apareceu para que nós possamos testemunhar o perdão, trabalhar isso. Então a gente joga fora todo essa construção no bem na presente reencarnação. Na presente reencarnação. Se deixando levar por esses acontecimentos, por esses males pequeninos, podemos por assim dizer. Pequeninos. Me recordo de uma mensagem do Espírito Albino Teixeira no livro Coragem, psicografado pelo Chico, capítulo de número 2, intitulado Males Pequeninos. Ele nos diz que o que estraga, de certo modo, vamos falar assim, a nossa reencarnação não são as grandes provações, mas os males pequeninos. A se expressar ali na mágoa, no ódio, no desejo de vingança. É isso que, não sendo extirpado e combatido devidamente em nossos corações, ele vai crescendo e vai corroendo aos poucos. E então a gente consegue, então a gente vem e falha, de certo modo. Quando vem então a adversidade, a gente não consegue vencer, ou a gente não evolui, não é esperado aquela evolução em que nós estávamos, de certo modo, esperando. Nós não evoluímos tanto quanto nós achávamos que estávamos evoluindo. Por mais que tenhamos feito todo um trabalho no bem, tivemos muito trabalho exterior, mas por dentro não houve mudança. Não houve mudança. Como nós vemos no livro Voltei, psicografado pelo Chico, o irmão Jacob, pseudônimo de Frederico Figner, um trabalhador da FEB, Federação Espírita Brasileira, vice-presidente da FEB, dialogador nas reuniões mediúnicas, médium passista. Irmão Jacob, ou Frederico Figner, julgava que o seu desencarne seria tranquilo, porque ele já sabia de tudo, era um trabalhador, e na hora do momento do seu desencarne não foi tão tranquilo assim como que ele imaginava. E ele, ao se deparar com os seus amigos de outrora no plano espiritual, ele vê todos eles com luz e ele sem luz nenhuma, opaco. Aí ele vai refletir o porquê que ele não tinha luz, sendo que ele era amigo dele, sendo que ele era trabalhador, sendo que ele tinha feito tanto. Mas justamente no dia a dia, ele não vê essas demonstrações de amor, ele não vê essas virtudes que ele demonstrava nos trabalhos na casa espírita, no seu dia a dia, no trato com os seus, no trabalho, em casa. Então, ele não acolheu aquilo de fato. Então, ele se deixou levar ainda pelos interesses materiais. Ele não conseguiu demonstrar males pequeninos. Ele ainda cultivou isso dentro dele. E ele então não conseguiu almejar a evolução que outros alcançaram e que ele ainda não alcançou. Que ele não alcançou. Então ele perdeu que é uma grande oportunidade. Esqueceu de voltar para dentro dele. Esqueceu que tudo isso daqui é importante, mas é aqui que a gente aure forças para que no dia a dia a gente possa dar uma demonstração e o testemunho. Não é aqui, ou vamos falar assim, o principal, o mais importante, mas lá fora, no nosso trabalho, na nossa família, em casa, no caminho de casa para o trabalho,
caminho de casa, voltando, com os nossos parceiros de trabalho. Isso é o mais importante, isso é que é visto. A maneira como nós tratamos os nossos familiares, que muitas vezes são inimigos de outrora. Por isso que nós damos muita demonstração de irritabilidade perante eles, de aversões, falta paciência, porque aversão instintiva é algo lá de trás, que nós cultivamos de errado, ódio, raiva, inimizades. Então nós temos essa dificuldade no trato. Mas é medida a nossa evolução espiritual justamente diante deles, como nós tratamos nossos familiares. Como nós tratamos os nossos familiares. Que os benfeitores vêm e medem a nossa evolução, o quanto, ou o proveito de tudo isso que nós sabemos aqui. Tudo isso que nós aprendemos aqui. Tudo isso que nós aprendemos aqui. Então Leon Denis nos diz também que hoje, sendo, portanto, caluniado, ofendido, pode parecer um grande mal para nós. Mas lá na vida futura, nós vamos, de certo modo, abençoar esses que nos feriram. Porque foi dada, portanto, a oportunidade através deles de nós evoluirmos, de nós demonstrarmos o perdão, o esquecimento e, sobretudo, passar pela dificuldade sem murmurar. Sem murmurar. Então, nós não vamos conquistar tudo isso somente através ou passando por situações que se conjugam para o bem-estar. É necessário essas situações desafiadoras. Então nós vamos abençoar aqueles que foram instrumento de Deus para que a gente possa evoluir, mesmo que tenha se equivocado, mesmo que esteja cometendo um mal. Por ora, uma visão estreita que nós temos da vida, isso nós encaramos como um grande mal. Mas ampliando a nossa visão, estendendo a nossa visão para além do túmulo, nós vamos ver uma grande experiência, uma grande oportunidade de evolução para nós, de vencer o orgulho e o amor próprio, que ainda nos domina. O egoísmo, o orgulho e o amor próprio, que por hora nos domina. Que por hora nos domina. Então, é necessário nós refletirmos, nos traz mais reflexão do que propriamente ação. Mais voltarmos para dentro de nós, mais oração. Pedir forças aos amigos espirituais. Questão 910 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se nós podemos pedir auxílio aos amigos espirituais para vencer as paixões, para vencer as nossas más tendências. E eles dizem que sim, se nós pedirmos com sinceridade e com fervor, eles virão ao nosso encontro. Nisso consiste a missão deles. Nisto consiste a missão deles, nos auxiliar. Então, muitas vezes, diante daquela situação difícil, onde nós nos deixamos levar, principalmente no primeiro momento, pela raiva, pelo desejo de vingança, pelo desejo do revide, pelo ódio, nossos amigos espirituais estão ali, esperando, olhando a nossa situação, como que nós vamos reagir, esperando a brecha para que eles possam atuar. E no momento que a gente eleva o pensamento a Deus, no momento que a gente volta para dentro de nós, que nós abrimos o canal da oração, eles nos ajudam, nos dão forças para vencer. Mas é necessário que a gente alimente isso. É necessário que a gente alimente o que? O perdão. É necessário que a gente alimente o que? Sem murmurar, passar pela situação sem murmurar. Alimente o bem que há dentro de nós. E a gente muitas vezes abafa, não, eu não vou perdoar. O que ele fez foi inadmissível. Então a gente mesmo fecha esse canal que poderíamos recolher de auxílio, de força, completando a nossa força, unindo as nossas forças a eles para que nós possamos vencer as más tendências. Quando nós erramos, muitas vezes nós atribuímos às nossas companhias espirituais por aquilo de mal que nós fizemos. A força deles, a vontade deles unifica com a nossa, nós vamos lá e cometemos o mal. Mas do mesmo modo é para o bem. Nós desejarmos o bem, a força deles, o pensamento deles une-se com a nossa vontade, e então torna-se, de certo modo, irresistível fazer o bem, como se dá muitas vezes em fazer o mal. Fiz, nem sei como que eu fiz. Muitas vezes quando a gente faz o mal, a gente pensa, nossa, como que eu fiz isso? Nem lembro, nem sei como foi. Vontade de um une-se com a vontade do outro e acontece. Mas do mesmo modo é para o bem. Mas isso pede o quê? Humildade. Em reconhecer o quanto ainda nós somos falhos.
o quanto nós ainda temos que melhorar. Em olhar para dentro de nós e reconhecer as trevas que ainda existem dentro de cada um de nós. Humildade. Em reconhecer as nossas fraquezas, aquilo que nós ainda temos que melhorar. E vencê-las. E procurar vencer essas dificuldades. Trabalhar, refletir. Refletir acima de tudo. Então, o espírito Fenelon, que nos traz a mensagem do ódio, ele nos traz o exemplo máximo ali, né? Na questão do ódio, que é o nosso Senhor, que perdoou no momento da grande dificuldade ali no momento do Calvário, que deu uma demonstração realmente muito forte, muito grande, de retribuir o mal com o bem, de amar os inimigos. E ele então volta-se, né, se a gente repara bem naquela situação, ele volta-se para o Senhor, ele faz uma oração: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele dá essa demonstração, ele nos mostra ali que a oração é o canal para que a gente possa vencer essas situações. Mas me recordo de Emmanuel, quando ele fora questionado no livro O Consolador, a respeito da origem do ódio. Questão 339, eles perguntam a Emmanuel, com relação ao perdão, qual que é a origem, portanto, do ódio? E Emmanuel responde dizendo-nos que a origem do ódio muitas vezes são essas aversões instintivas que nós temos gratuitas, daqueles que se cercam de nós. Nós temos ali, estamos diante de uma pessoa e nós, não gostei daquela pessoa, não vou com a cara daquela pessoa, aquilo é com certeza algo de outrora, de outras existências que nós temos e que por hora, pela bênção temporária do esquecimento, conserva-se somente essa aversão instintiva. Nós não nos recordamos o porquê, mas se expressa muitas vezes a origem do ódio nessas situações. Mas Emmanuel nos diz que na maioria das vezes, o ódio, ele define o ódio como o germe do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Ou seja, muitas vezes o ódio ele nasce de uma situação onde as pessoas eles se gostam uma da outra, demonstram uma expressão afetiva, mas que a partir do momento que acontece algo, que acontece alguma traição, que acontece algo que quebra ali a confiança, um mal, o que acontece? A pessoa que não tem o evangelho dentro de si, não tem o amor dentro de si, ele então deixa se levar por essa paixão, ele é sufocado esse amor. E então nasce o que? O ódio. Ele desvirtua esse amor. E Emmanuel ele vai falar justamente isso no decorrer da resposta, dizendo que as grandes expressões afetivas convertem-se muitas vezes em paixões desnorteadas, desorientadas, por falta da compreensão do amor legítimo, do amor sublime. E então nasce o quê? O ódio. E então nasce o ódio. A pessoa não compreende a sublimidade do amor, rebaixa aquela situação, muitas vezes quando ou passa pelas tempestades morais da vida, ou seja, vem a traição, vem uma ofensa, e então deixa para trás o quê? O ódio. Nasce, portanto, daí o ódio. E Emmanuel complementa dizendo, como carvões que enegrecem a alma. Ou seja, a pessoa enegrece toda a sua aura, toda a sua vibração, podemos por assim dizer. Então ele nasce de uma paixão que faltou o quê? Evangelho, que faltou entendimento da compreensão legítima e sublime do amor. Somente, portanto, ele finaliza a resposta, somente através da espiritualização do ser, do homem, somente através da evangelização do homem espiritual, ao entender ou colocando num plano superior de entendimento, de compreensão, para que ele entenda que o amor, ou que não converta mais o amor numa paixão desordenada, numa paixão que sufoca o coração, não rebaixando, portanto, o amor. Então o amor é algo mais sublime que nós podemos imaginar. Nós rebaixamos o amor o quê? A essas expressões mais inferiores. A animalidade, que ainda é muito forte e conserva em nós. Então, somente através dessa compreensão legítima do amor sublime é que nós vamos conseguir vencer essas
esse sentimento que por hora ainda se demonstra tão forte em nossos corações. Em nossos corações. Então é necessário nós sempre, como dito, olharmos para cima, né? Olharmos as situações de uma forma mais sublime, de um plano mais superior, e não rebaixando esse sentimento, e não rebaixando, portanto, o amor. O amor. O ódio nasce muitas vezes dessas expressões afetivas, nasce dessas grandes expressões afetivas, de traições, e o que isso nós vemos muitas vezes nos dramas que se desenrolam de existência a existências, nas reuniões mediúnicas que nós assim participamos, que temos a oportunidade de ver, né, perseguições de grandes amigos ou de pessoas que estavam juntas, sempre estiveram juntas, e teve ali um momento de fraqueza, um momento ali de errado, e então essa perseguição se estende, esse ódio nasce e perpetua aí por muito tempo, por muitos séculos, por muitos milênios. Gostaria de agradecer, portanto, a oportunidade de aqui estar novamente. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz.